Em estúdio, como sempre, está Luís Correia Tavares, analista técnico da World Spreads. Luís, muito boa tarde, obrigado por estares presente mais uma vez. Comecemos pela análise, pela realidade que nos é mais próxima, o PSI 20. Dentro do PSI 20, uma das cotadas que tem sofrido algumas variações nos últimos dias, o Banif, é de resto também um dos setores mais penalizados. Que análise é que se pode fazer às ações deste banco cotado? Do Banif, não é verdade? Bem, aquilo que se pode dizer do Banif é que ele se encontra numa tendência de muito longo prazo descendente, é um facto desde há muito tempo, e pronto, e tecnicamente, portanto, sempre e quando não supere níveis como os 54 cêntimos e os 60 cêntimos, não nos dá projeções a de longo prazo se tornar lateral ou lateral altista. Isto porque, por onde passa a média móvel dos 200 períodos, está nos 0,55 e essa média móvel é aquela que referencia. Sempre que nos encontramos abaixo da mesma, nem que subisse 100%, encontra-se em tendência de fundo e de longo prazo baixista. Não é verdade, não é menos verdade que na última quinta-feira realizou uma figura que na análise técnica conhecida como um martelo, que tem implicações a finalizar aquele ressalto que ele mesmo efetuou. Mas essas implicações ou essa vela, portanto, serve-nos para nos dar uma orientação, que é a parte alta da mesma, que está nos 46 cêntimos, de ser superada, anula esta possibilidade de se ter dado fim a este ressalto e dá seguimento e, portanto, a maiores ressaltos. No entanto, a perda dos 33 cêntimos confirma o cenário de fundo, que é a tendência baixista. Olhando para outras cotadas, por exemplo, a Portocel e a Mota-Engil, sei também que tens alguns aspectos que queres destacar. Sim, a Portocel eu vejo com, portanto, com algum aspecto que, portanto, tecnicamente a mesma desenvolve-se dentro de um canal em que, superando o nível 1,94, poderá daí provocar subidas e perdendo 1,68 descidas. Eu prevejo mais subidas pelas divergências que os osciladores anunciam. No entanto, é preciso aqui verificar e salientar o seguinte: terá que convergir algum destes mencionados, ou o preço convergirá a favor dos osciladores e subirá, é aquilo que normalmente acontece, mas poderá não acontecer e serem os osciladores a anular. Daí que eu referencio o nível 1,94 é o nível a referenciar pela parte alta e o nível 1,68 é o nível a referenciar pela parte baixa. Vamos ao caso da Mota-Engil. Eu acho a Mota-Engil, portanto, muito interessante pelo seguinte: nós, quando nos dedicamos ou quando escolhemos um título onde, portanto, se quer entrar, a primeira coisa que se deverá fazer é analisar primeiro um índice altista, no caso de se querer posicionar altista, depois um setor que esteja altista e depois uma ação que está altista. Não é o caso da Mota-Engil para nada, porque está no setor da construção. Mas não é menos verdade que a mesma desenvolveu uma figura de tal forma que é, segundo uma teoria da análise técnica, está na fase quase final da terceira onda baixista. Esta figura, ou este caminho, aplica-se mais aos índices, é uma verdade, mas realiza-o na perfeição como se de um índice se tratasse. Aproximamos mais à lupa e queremos ver aquilo que a mesma faz e verificamos que há divergências. E aproximamos ainda mais, entramos em gráfico diário e destaca o seguinte: a figura que faz é uma formação de um L, cansaço nestas mesmas descidas e acusa algum volume comprador importante e significativo comparativamente a meses anteriores, com a confirmação das divergências. Isto faz-nos estar atentos. Muito importante, o nível de suporte é o nível 1 euro, porque esta dita terceira e última onda baixista a concretizar-se ainda teria projeções aos 50 cêntimos. Mas, portanto, aqui o nível de suporte é este 1 euro. Está a assegurá-lo muito bem e a confirmar este volume e estas divergências poderia dar fim a estas descidas. No entanto, a Mota-Engil, à parte, está num setor que de alguma forma perigoso, que é a construção. Há de destacar o seguinte, é que ela executa os seus serviços e obras em países que estão em crescimento e isso pode ser um fator positivo. É um fator positivo. Partindo da Praça Nacional para outras praças, para outras bolsas, nomeadamente para o índice FTSE 100, o índice londrino, e para o S&P 500 nos Estados Unidos, espera-se algum tipo de correção? Sim. Portanto, aquilo que se pode dizer do FTSE 100, nomeadamente, é que o mesmo se encontra junto à média dos 100 períodos. Portanto, agora estou a ter
alguma dificuldade em encontrá-lo, mas eu tenho aqui. Os próprios mercados também têm passado por algumas dificuldades, não têm sido alheios a toda uma crise que, no nosso caso, resolve-se com alguma facilidade. Exatamente. O FTSE 100, portanto, porque é que os índices pararam? O FTSE 100 é muito importante porque tem servido para mim e tem servido nos índices da Europa como um indicador adiantado. E esta linha que está aqui a azul, muito fininha, é a média móvel dos 200 períodos. Ele parou-se no primeiro ressalto que iniciou a princípios de outubro, a finais de outubro, parou-se precisamente na média dos 200 períodos, desceu e a finais de novembro realizou outro forte ressalto e parou-se agora, justamente esta manhã, portanto, na média dos 200 períodos. Portanto, o mesmo acontece precisamente com o índice, o SP500. No entanto, eu não lhe dou grande destaque a todas estas quedas precisamente por isto. Por enquanto, porque se analisarmos todas as subidas, são de tal forma vertiginosas que tem que haver alguma correção. E depois, algumas comparações que eu faço, nomeadamente os chamados e conhecidos ativos de refúgio, onde os investidores protegem. O Bund acusa cansaço nas subidas, acusa um duplo teto, fraco volume comprador, forte volume na altura das vendas, grande volatilidade, divergências nos osciladores. Vamos para o bond americano, precisamente a mesma coisa. Emissão de notas do Tesouro a 10 anos nos Estados Unidos, precisamente a mesma coisa. E depois partimos para o rácio hipotecal, que foi uma coisa que nós já referenciámos aqui diversas vezes, que é, portanto, a compra de opções put sobre o SP500, onde os investidores, os grandes especuladores, estes podemos chamar grandes especuladores, protegem de possíveis descidas nos mercados americanos, nós vemos com tendências de máximos e mínimos decrescentes. E como se não bastasse, se o comparamos com o índice, aquilo que verificamos é um fator muito curioso, é que o mesmo adianta uma forte queda no que é a aquisição dessas opções put, e não acontece essa subida com o índice SP500. Isto leva-me a concluir que é a falta de liquidez do mercado que faz com que os investidores, neste momento, estejam primeiro a desfazer posições e, posteriormente a isso, depois de terem dinheiro na mão, é que entrarão no índice. E, antigamente, efetuava-se isto precisamente ao mesmo tempo. Luís, num minuto é possível dizeres aos telespectadores do Económico TV quais são os pares de divisas que mais atraem os investidores, a título de curiosidade? Neste momento, se eu fosse, portanto, pegar em pares de divisas, eu chamo muita atenção o euro contra o dólar australiano. Portanto, muito rapidamente está em mínimos a acusar divergências. E um fator que é bastante positivo, aqui entramos nos fundamentais, que é a macroeconomia, é o juro da Europa é inferior ao juro da Austrália. É atrativo. Neste caso, é, portanto, verdadeiramente atrativo. Portanto, ceder euros à Austrália para rentabilizar-se assim desta forma com a rentabilidade do dólar australiano. E o euro, neste caso, contra, portanto, a moeda da Hungria, que está a atravessar fortes dificuldades, está em máximos e acusa uma figura técnica com fortes divergências e com projeções de quedas. Luís, muito obrigado pela tua análise técnica. Luís Correia Tavares, analista técnico da World Spreads. Ponto final neste fecho de contas. Já sabe, mais mercados, amanhã, à mesma hora.